Artímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Verdadeiramente obrigado por estar aqui todos os dias compartilhando, comentando sobre esses casos vivenciados por pessoas nos 4 cantos do nosso país. Hoje vamos conhecer a história de uma família religiosa que sofreu momentos aterrorizantes na casa em que vivia. Elas eram religiosas, acreditavam que na Quaresma não poderia caçar e nem comer esse tipo de carne. Porém, a regra foi quebrada e uma grande maldição aconteceu. Durante as noites, eles recebiam a visita de um ser maligno e poderoso que os atormentavam. Confira comigo agora. Olá, me chamo Marilda, tenho 52 anos, moro atualmente em Curitiba, no Paraná. Antes de começar a minha história, eu gostaria de dizer algo. A casa em que eu morava quando era garota era muito velha. Eu e a minha família morávamos na roça, no interior do Paraná. Os meus pais e a minha irmã, a Bianca, dormiam no mesmo quarto, pois como ela era um bebê na época, dormia no berço, ao lado da cama dos meus pais. O meu quarto era quase nos fundos da casa, ficava bem depois da cozinha, quase dando para o quintal. Esse quintal era grande, cercado e tinha muitas árvores. Meu quarto era bem pequeno, com uma cama no canto, um gaveteiro do lado da porta, mas não tinha nada algo fora do normal. A parede oposta à minha cama havia uns 3 buracos, cerca de 10 centímetros cada. E de noite, os buracos ficavam escuros como breu e me deixavam assustada. As minhas experiências sobrenaturais começaram assim que chegou a Quaresma. Naquela época, deveria ter uns 10, 11 anos de idade aproximadamente. A minha família tinha o hábito de guardar a Quaresma, de não comer carne nesse dia sagrado. E eu não gostava de ficar sem carne no almoço e sempre reclamava. Na Quaresma daquele ano, fui para a casa de uma tia e fiquei por lá. Minha mãe já havia me advertido a não comer carne naquela sexta-feira santa de Quaresma, pois sabia que a minha tia era de religião evangélica e nunca seguiu essa tradição. Naquele dia, eu cheguei na casa da minha tia por volta das 11 horas da manhã. Ela fazia um delicioso porco do mato assado, pois o meu tio havia acabado de trazer de uma caça. O cheiro estava tão irresistível que eu comi até quase passar mal. A casa da minha tia ficava a menos de 1 quilômetro da minha, porém, para chegar até lá, eu passava por uma estradinha de areia, com muito mato em volta. Fui embora por volta das 19 horas. Já estava escuro, mas eu não tinha medo, pois passar por aquele caminho à noite sempre foi tranquilo para mim. Mas não naquela noite. Peguei a minha bicicleta e fui para casa. Porém, no caminho eu escutei alguma coisa me chamar e aquilo falava: "Psiu, ei, psiu." Achei que talvez fosse alguém me chamando, mas mesmo assim fiquei assustada. Aquilo continuou chamando. Quando eu olhei para a direção do som, vi em cima de uma árvore, à minha direita, um ser palha com chifres, cara preta, olhos vermelhos enormes, e ele parecia um zanguebeto. Para quem não sabe o que é um zanguebeto, é um guardião voodoo da noite das religiões de matriz africana. O meu coração quase parou devido ao tamanho susto que eu levei. Aquela coisa horrenda disse: "Ei, vai me respeitar não?" A coisa pulou da árvore e veio girando na minha direção. Corri tanto com a minha bicicleta que a corrente chegou a cair. A minha sorte é que eu já estava bem perto de casa. Passei pela porteira do sítio gritando pelos meus pais e nem a tranquei. O meu pai saiu com a espingarda na mão, achando que alguém tinha me feito algum mal. Aos prantos, falei que tinha um bicho lá fora. Ele saiu e foi até a porteira, mas não viu nada. Porém, os cavalos estavam inquietos. Eles relinchavam e ficavam de um lado para o outro. Minha mãe me perguntou o que eu fiz de errado. Então contei para ela o que tinha feito.
e ganhei uma surra por desobedecê-la. No meu quarto haviam 3 buracos na parede, cada um do tamanho de um punho de uma mão. Os buracos ficavam voltados para o quintal e eu morria de medo de alguma coisa olhar por esses buracos à noite. Eu chegava a ficar tão assustada com aqueles buracos na parede que chegava a colocar a cabeça por debaixo do cobertor e não tirava a noite inteira, para que assim eu não precisasse olhar para aqueles buracos. Eu imaginava que haviam fantasmas e monstros olhando pelos buracos. Apesar de que os meus pais falavam que essas coisas não existiam, na minha cabeça eu sabia que o sobrenatural era real. Naquela noite não consegui dormir só pensando naquela criatura que eu havia avistado mais cedo. Fiquei pensando o que aquilo queria comigo. O tempo foi passando, eu estava tão cansada que eu tinha esquecido dos buracos na parede. Eu estava simplesmente deitada. De repente, algo tocou os meus braços. Abri os olhos, mas não tinha nada. Senti aquilo de novo. E seja lá o que fosse, agora estava me arranhando. Estava começando a me machucar. Eu me enfiei por debaixo das cobertas e comecei a rezar. Já estava chorando de medo. Foi aí que eu escutei passos de alguém andando pelo meu quarto. Depois de alguns minutos, senti como se alguém estivesse andando por ali. Deu um grunhido e foi embora. No dia seguinte, contei para os meus pais, mas eles não deram muita importância. 2 dias depois, no meio da noite, entre 1 e 2 horas da madrugada, eu estava deitada, acordada com a cabeça por debaixo do cobertor, como de costume. Eu achei ter ouvido algo. Aquilo que eu escutava era o som baixo de um rosnado. E depois de um tempo, eu ouvi aquilo de novo. Alguns minutos depois que eu continuei deitada simplesmente ouvindo aquilo, eu finalmente criei coragem para colocar a cabeça para fora e olhar o que estava acontecendo. Fui olhando aos poucos e gritei. Eu vi aquela coisa, não sabia se era um homem ou uma mulher, mas aquilo parecia que estava dando a volta no quarto, girando e vinha em minha direção. Era a mesma criatura que eu vi em cima da árvore. Eu só posso descrever essa coisa como um boneco voodoo, o Zanguebeto. Aquele boneco africano que se mexe sozinho nas festividades africanas. De novo, eu enfiei a cabeça debaixo do cobertor, fiquei lá debaixo a noite inteira. E aquela coisa ficava gritando e fazendo muito barulho pelo quarto. O mais incrível era que os meus pais não acordavam, mesmo que aquele barulho parecendo que estava quebrando tudo. Na manhã seguinte, meu quarto estava como de costume. Não havia nada quebrado ou fora do lugar. Achei que talvez fosse um sonho ou, de fato, eu estava ficando louca. Resolvi ignorar isso, pois mesmo se eu falasse para os meus pais, eles não iriam acreditar. Quase uma semana se passou e nada estranho aconteceu. Eu já até havia esquecido aquele fato. Então, em uma sexta-feira por volta das 22 horas, os meus pais estavam recolhidos no quarto e eu no meu. De repente, eu escutei um barulho muito forte vindo da cozinha, como se alguém tivesse derrubado parte da parede. Os meus pais também escutaram e correram até lá. E eu, lógico, também fui atrás para saber o que estava acontecendo. Chegando lá, havia um bode, porém, com a cabeça atravessada pela parede da cozinha. O corpo dele estava para fora, mas a cabeça estava para dentro. Meu pai pegou a espingarda e deu 2 tiros, mas o bode ria enquanto meu pai atirava. A minha irmã, ainda criança, chorava muito no quarto até que o bode disse: "Não adianta tirar não. Eu só quero beber e vou embora." A minha mãe correu para o quarto, pegou a minha irmã e começou a rezar. O meu pai deu mais 2 tiros na cabeça do bode. O bicho ria ironicamente. Depois de algum tempo, foi embora rindo. Aquilo foi macabro e pior que muitos filmes de terror. Depois daquele dia, a minha mãe tratou logo de batizar a minha irmã. Nós nos mudamos uma semana depois, o que para todos nós foi muito bom. Já se passaram 40 anos. Sei que eu nunca vou esquecer o que aconteceu naquela casa. Eu perguntava para minha mãe o porquê dela nunca ir me ver quando eu gritava de noite.
Então ela simplesmente falou: "Quando você gritou, eu não ouvia nada, minha filha." Eu não sei como ela não conseguia me ouvir, pois você podia ouvir tudo de qualquer canto da casa. Ela era muito pequena. Realmente, coisas do sobrenatural que até então eu não consigo entender. Um forte abraço e te espero aqui no próximo vídeo. Tchau.